As perguntas estão naquele outro link, né, Alcion? As perguntas, você vê no canto esquerdo aqui, tem a aba, o terceiro ícone, tá QA, né? Question and Answer. Tá. Aí eu não sei se é só como eu tô como moderador, na verdade, né? Do moderador eu falo que eu tô com a conta do SecurityCast. Aí eu vou selecionando as perguntas e vou jogando. Aí eu, por exemplo, a Emerson jogou a pergunta dele aqui, se perguntou se todos aqui trabalham como analista de TI. Aí eu joguei lá em cima, acho que aparece para vocês aí à direita. Isso, exatamente. Então só essa aí. Ok. Beleza. Bom, podemos começar então? Então, vamos lá. Bom, lá pessoal, então todos que estão aí sejam bem-vindos. Está começando hoje o SecurityCast, um videocast sobre segurança da informação, a parte de teste de penetração, pentest e computação forense. Vou convidar então cada um aí para se apresentar, né, falar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo aí, para saber quem somos nós. Depois a gente passa aí para discutir um pouco do assunto do tema da noite. Então, podemos começar aí com o Giovanni. Opa, boa noite, meu nome é Giovanni. Respondendo a pergunta, eu trabalho como analista de TI, especificamente em infraestrutura, já há alguns anos, e me divirto um pouquinho com essa área de segurança. Mais ou menos isso, para não ficar muito extenso. Legal. Gustavo Martinelli, na ordem aqui. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou profissional de TI, trabalhei 15 anos com TI, mas agora eu sou advogado e me especializo na área de direito digital. Estou aqui para contribuir com uma visão técnico-jurídico dos temas que a gente vai abordar. Bacana. O Gustavo Roberto está com problema no microfone, então eu vou falar por ele aqui. Ele é um consultor independente de TI, trabalha na área de pentester também, e aí está com a gente aqui também discutindo sobre os temas da parte de segurança, né? O Alcion, agora está contigo. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion, trabalho na área de segurança da informação já há cerca de 8 anos, tenho algumas certificações aí, trabalho como consultor em segurança cibernética. Enfim, esse é o overview rápido aí, como todos fizeram. Legal. Bom, então, falta me apresentar. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor, pesquisador e consultor da área de segurança da informação e de perícia forense. Feitas devidas apresentações, vamos começar a falar do assunto da noite, que a gente escolheu aí de falar sobre a falha no código do OpenSSL que deixou boa parte dos servidores da web vulnerável, né? A vulnerabilidade chamada de Heartbleed, o Heartbleed, é um bug que foi considerado bastante severo na biblioteca de criptografia chamada OpenSSL. A falha, né, como a gente já foi bastante noticiado aí, permite o roubo de informações protegidas pelas criptografias nos protocolos SSL e TLS, né, que é bastante comum aí na internet para criptografia de comunicação, principalmente a parte de instalação de algumas VPNs aí. O bug, né, ele permite que qualquer pessoa na internet seja capaz de ler uma parte da memória dos sistemas protegidos, e aí, como ele está lendo a parte de memória, ele acaba expondo, né, uma série de informações, ou pode expor uma série de informações, como senhas, chaves criptográficas, e aí, inclusive, obrigou muitas pessoas a terem que trocar suas senhas em relação a isso, né. Só lembrando que a falha não estava no protocolo em si, mas estava na implementação do protocolo, né. E aí, devido à importância e impacto dessa falha, o assunto do videocast de hoje é o bug. Então, está aberto aí as discussões. Quem quiser começar a fazer os primeiros contatos ou bate-papo aí, fica à disposição. Quem se habilita? Opa! Bom, pessoal, vou iniciar então aí, né, falar uma coisinha, para tirar algumas dúvidas que muita gente tem, né, principalmente sobre o Heartbleed. Primeiro, para falar que o Heartbleed não é um vírus de computador. Muita gente já imagina, o Heartbleed é um vírus, eu pego, eu baixo, faço download. Não, ele não é um vírus de computador, tá? Muito menos um malware. Então, ele não é nenhum tipo desses malware, vírus, worms, etc. E não é uma falha que vai estar presente, por exemplo, aliás, é uma falha que vai
está presente no seu tablet ou no seu computador, muito menos nos seus telefones móveis, né? Ele está presente exatamente nas páginas que tem o padrão de criptografia aí, utilizado nas versões OpenSSL, né? Que é a versão utilizada 1.01, 1.01F e 1.02 beta. Se eu tiver errado aí, por favor, me critiquem, me chutem. Mas é isso aí, é isso mesmo, né? Basicamente, acho que me parece bastante com um buffer overflow, né? Pela situação. Ele acaba lendo um pedaço da memória lá e devolve de volta para quem mandou. Só corrigindo um pouquinho, essa falha do Heartbleed inaugurou uma nova categoria de buffer. Não chega a ser um buffer overflow, é um buffer overread. Você consegue ler por cima do buffer. Na verdade, você não está inventando ele, está atropelando a leitura na hora de você explorar essa falha. Exatamente. É uma questão importante, até como ele afetou muitos sites, deixar claro aí para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, que realmente é uma questão importante, a troca das senhas, né, de vários servidores, o próprio Google. Eu recebi aqui alguns comunicados de alguns sites, até o próprio CGI-BR mandou alguns e-mails avisando que era importante a troca das senhas, exatamente por uma questão de segurança, já que as senhas poderiam ter sido expostas no uso, naquele período em que eles estavam ainda com a exposição não corrigido, né, da biblioteca do OpenSSL. O mais interessante é que saíram um monte de notícias aí no mercado dizendo que a NSA já sabia desse bug há muito tempo, né, coisa de anos, e usou esse bug para espionar muita gente sem que ninguém soubesse, né. É verdade, inclusive esse bug aí, ele já tem em torno de 2 anos já que ele existe, né? E, inclusive, Gilberto, não sei se você pode deixar aqui, tem um pessoal fazendo uma pergunta, o Felipe Garcia, né, tirando a brincadeira aí do outro nosso amigo, como o usuário comum pode se proteger dessa parte aí, né, dessa falha? Bom, a principal proteção nesse momento agora é a troca de senhas, né? Trocar suas senhas dos sites que você mais utiliza, principalmente sites de redes sociais, o Gmail, né? O Netflix, que também estava na lista, né? O Yahoo também estava na lista como um site que foi possivelmente atacado por esse tipo de falha, e trocar suas senhas assim, o mais rápido possível, né? Para poder ter uma proteção. Na verdade, não tem o que o usuário fazer no seu próprio computador, como o senhor falou. O que ele tem que fazer a falha estava nos sites onde ele acessa, por isso que ele teria que trocar realmente a senha. Só trocar a senha desde que o site já tenha corrigido o bug. Não adianta nada trocar senha com o site sem corrigir, porque a falha ainda existente pode capturar os dados sigilosos novamente. Exatamente. Na verdade, hoje a maioria dos sites, até tem uma pergunta aqui do Samuel perguntando se todos já corrigiram esse erro, né, ou essa falha. Na verdade, já existe solução, foi feito um upgrade, uma correção do erro, e foi feito um upgrade da biblioteca do OpenSSL, e os sites imediatamente, né, pelo menos os sites conscientes, foram lá e trocaram, fizeram o upgrade da biblioteca, funcionou tudo, né, agora praticamente acredito que todos os sites estejam corrigidos. Isso aqui. Pessoal, não sei se vocês notaram, mas eu não percebi muita transparência dos sites na utilização, em assumir que eles usavam o serviço, né, deixar claro que o usuário tinha que trocar, ou seja, uma comunicação direta com o seu usuário, para que ele trocasse a senha, porque eles estavam sim sendo afetados pela vulnerabilidade. Então, assim, é importante que as pessoas busquem saber se os sites que elas usam sofriam dessa vulnerabilidade e troquem a senha para que não possam vir a terem os dados furtados de alguma forma. No caso aí, realmente tem alguns sites que meio que passaram por cima da falha, né? Não quiseram assumir a falha. Alguns até foram honestos e falaram que realmente tinham chance de ter sido vulneráveis, tinham estado vulneráveis, e aí foram fazer
a correção e avisaram, né, para isso. Tem aqui um comentário aqui do Cristiano Linuxman, falando que é importante ressaltar que desde que o bug alerta, o bug e o alerta que as grandes empresas tiveram com os projetos open source, né? Então os projetos open source aí seriam, foram, né, os responsáveis por abrir isso aí. Inclusive, né, que a descoberta mesmo foi detectada pela empresa, pela Google, pela finlandesa Codenomicon, né? Então elas que fizeram essa parte inicial da divulgação da falha. E aí eu até vou colocar uma pergunta aqui para quem está nos assistindo aqui, pelas pessoas que estão debatendo também aqui no SecurityCast, vocês acham que esse evento arranhou um pouco a imagem lá do open source, já que todo mundo falava que, porque o código é aberto, então não vai ter vulnerabilidade, tem muita gente olhando o código, e aí por isso que não é mais seguro. Vocês não acham que, de alguma maneira, meio que arranhou um pouco a imagem do open source? O que vocês acham? Exatamente, foi até isso que foi comentado aqui pelo próprio Linuxman, né, que foi feita essa associação todinha dizendo que o open source, né, estava ligado. Bom, na minha visão, realmente é um grande problema quando a gente fala assim, vou abrir o código e o pessoal fala que o código está aberto e devido a isso vai trazer problemas, porque conhecendo o código eu vou conseguir acessar mais facilmente, vou conseguir invadir. Eu acho que isso é um mito, né, na verdade. Independente da vulnerabilidade, ela está no open source, está no código fechado, enfim. Eu acho que a vulnerabilidade ela vai estar presente em qualquer uma das aplicações. Eu não vejo que vai trazer uma facilidade, ou vai facilitar de alguma forma a pessoa conseguir achar um mecanismo de tentar burlar aquilo ali. Sim, acho, assim, na minha opinião, acho que de alguma maneira arranhou um pouquinho a imagem lá do open source. A gente tinha um discurso montado para isso e acabou, de alguma maneira, ficando meio exposto nessa aqui, mas nada que assim, não é igual ao software proprietário, por exemplo, né? E a correção foi bastante rápida quando descoberta. Isso é uma outra diferença, que no código proprietário normalmente demora-se um pouco mais para corrigir o problema, né? É isso. Mas é verdade. O Gustavo Alberto aqui está colocando exatamente essa questão de que no Windows a segurança é por obscuridade, né? Que na verdade você não sabe muito bem o que tem atrás, mas na verdade isso não é segurança, porque você nunca sabe quais são as falhas que tem no ambiente ou no software para isso. Tem por aí. Essa visão mesmo. O pessoal, infelizmente. A minha percepção em relação a isso foi muito bem o que já foi dito. Sendo um código, vai ter falha, independente de ser open, de ser livre, de ser proprietário. O que eu achei importante, que eu discordo até da ideia de dizer que arranhou um pouquinho a imagem do software livre, que tornou possível outros pesquisadores identificarem a falha, já aplicar o patch de correção e já avisar o pessoal que desenvolve as bibliotecas do OpenSSL, e a correção foi bem rápida. Eu vejo isso como um aspecto benéfico em relação ao uso de software livre. E só para complementar uma coisa, eu tenho percebido que o nosso discurso está muito em cima a sites. E se a gente for analisar direitinho, a biblioteca do Alívio OpenSSL, ela é usada em outros serviços, além de sites com HTTPS. Como ele também suporta o TLS, você pode ver o uso dessa biblioteca em serviços de correio eletrônico, você pode ver essas bibliotecas em criptografia de VoIP, você pode ter essas bibliotecas embedded em vários appliances. Por exemplo, logo depois que foi descoberto
e teve uma ampla divulgação, essas falhas da lib OpenSSL, a Cisco lançou vários patches de correção de vários firmas de artigos deles. Provavelmente não, certamente estavam usando pedaços da lib, ou utilizando a lib para implementar a pilha TLS de vários dispositivos. Legal, é verdade, Giovanni. E assim, eu concordo com o Felipe aqui, que falou que realmente nada é 100% seguro, né? Realmente não tem nada seguro, porque código, pessoas cometem erros, e erros acabam gerando falhas ou vulnerabilidades, não tem muito para onde correr. É por isso aqui. Legal. Só para comentar também, aproveitando aí o que foi falado de aplicativos, realmente, os aplicativos principalmente de pagamentos, né, que eles chamam de app, tanto da Apple, Google, Microsoft, sistemas, eles em si não estão afetados. Agora, se você utilizando aquelas contas do Google Play, lá do Google, Android, é interessante você trocar a senha, porque eles realmente foram afetados. Os tablets que rodam Android 4.1.1 também estão vulneráveis até então, né? Eles falam de um percentual que são cerca de até de 100 milhões de aparelhos que estão afetados com isso aí. Bastante coisa, bastante coisa. Mas a alternativa realmente, acho que ajudou também para dar botar meio que um freio de arrumação no mercado, e pessoas somente ver que essa questão de segurança não é uma brincadeira, é uma coisa realmente importante, e como tudo está em digital agora, a gente está exposto realmente a essa questão de segurança, não tem onde fugir. É isso aqui. Legal. Bom, alguém tem algum comentário? Não sei se ele quer comentar. Temos algumas perguntas aqui. O Cristiano até comenta aqui uma coisa interessante, falando sobre um grupo de empresas formado pelo Google, Facebook, Microsoft, Intel, Amazon e Dell, e ainda outras companhias, se uniram ao Linux Foundation para um projeto de melhoria da infraestrutura, segurança da infraestrutura. Bem interessante, como ele complementa aqui, falando que cada um se comprometeu a $100 mil, é isso? Por ano, para melhorar. Essa é a parte interessante. No caso, o open source acaba ajudando nesse item, né? Ou seja, todo mundo se reunindo em torno de um objetivo. Bem legal. Gilberto, você comentou essa questão de ter arranhado um pouco a imagem do open source, mas eu acho assim, exatamente por ser open e todas essas grandes empresas, né, utilizando esse serviço, quer dizer, se tivesse uma solução proprietária que fosse mais eficiente, não seria uma solução open source que estaria em tantas grandes empresas que têm serviços 24/7 na internet, por exemplo. É verdade. Assim, o open source acaba facilitando esse tipo de reunião de várias empresas em torno do software. Se fosse software proprietário, não ia acontecer isso, né? A empresa dona do software tem que se virar para poder consertar o problema. Exatamente. Então, realmente é verdade, né? Isso aqui. Tem uma pergunta aqui do Thiago Boas, vou até colocar ali agora, que fala o seguinte: por que a demora de quase 6 meses para descobrir a falha? Na verdade, foi até mais tempo, né? Já existe há uns 2 anos, essa falha aí aproximadamente. Demora. Eu acho que a questão dessa parte aí, de falar de divulgação, tem várias coisas no meio, né? Tem muita questão de interesse. Quando, por exemplo, a gente até comenta, né, em algumas aulas, você descobriu o pulo do gato em alguma coisa. Dificilmente o pessoal vai lá e divulga logo o que descobriu, né? Ele vai explorar aquilo ali ao máximo, e a divulgação começa interna entre as pessoas que estão discutindo, que tem conhecimento ali. Depois isso vai se tornando público até o momento que estoura a bomba, quando o pessoal conhece. E tem também a questão que falam que foi a NSA já tinha conhecimento, né, e assim por diante. Na verdade, tem um comércio, né, de zero day, né, de vulnerabilidades também, que vale
vale muito, né? Uma vulnerabilidade não divulgada ainda vale muita coisa, e aí acabam comercializando isso. Mas, assim, logo que foi descoberto assim, que vazou, a correção foi até rápida, foi coisa de dias, né? Na verdade, que corrigiram o problema, e os sites começaram a adotar a nova biblioteca, mas, né, que até o Gustavo está falando aqui, né, que existe um mercado negro bastante grande de falhas que paga muito caro por essas falhas aí. Então, na verdade, fica aquela situação, né? Quem descobriu quer vender aquela vulnerabilidade e depois vai usar para... Depois que vaza, aí as empresas vão correr atrás para corrigir o problema. Então, é por aí. É isso aqui. Alguém quer comentar mais alguma questão? Algum item? Tem uma pergunta do Gustavo, que não sei se vale a pena responder ao vivo, mas está perguntando para mim em que momento que ocorre a captura dos dados. Está lá no nosso chat, vou responder ao vivo para todo mundo. Ela usa o heartbeat do SSL, que é meio um keep alive, para não ter que ficar restabelecendo a conexão se por acaso ela cair. E esse heartbeat ele é uma troca de mensagem mais ou menos o seguinte: eu mando uma string e espero receber a string de volta. Só que no heartbeat, além da string, tem um campo de tamanho. Então eu mandei string de 5 caracteres e coloco o número de 5 bytes para me responder. Esse overreading acontece se você manda uma string nula e bota um campo de 64 bytes. Daí o servidor que está com esse SSL afetado, ele vai pegar 64 bytes da memória e te devolver na conexão. Você faz isso você faz essa mesma pergunta, manda esse heartbeat muitas vezes e você vai recebendo blocos de 64 bytes da memória do servidor que está com a trilha SSL implementada. Você tem um dump da memória dele e daí você vai ter chave de sessão, você vai ter senha, vai ter as informações que estão na memória daquele servidor, no caso web, você vai conseguir capturar isso tudo e processar. Tem até aquela coisa assim, não é pela falha que você vai descobrir a senha, mas pela falha você pode descobrir a senha. É meio uma incógnita até o que foi possível capturar com o dump da memória do servidor. Mais ou menos isso, em linhas gerais. Quem usa Linux de antigamente era meio que você fazendo strings no carcore que você vai receber o que está na memória. Daí você se diverte com aquele monte de dados que tem. Só para complementar aí, o que é interessante também, além dessa captura, como ela é feita, que você comentou aí muito bem, o problema é que o abuso dessa falha ainda não deixa nenhum tipo de vestígio, né, ou informações incomuns nesses logs que o pessoal tem. Então fica até complicado de saber se houve algum roubo ou muito ataque ou não, se houve esse roubo de informações ou não, para você conseguir fazer mensurar, será que os meus clientes foram roubados as senhas? Por isso que o pessoal está todo mundo falando assim, pessoal, troquem as senhas, nós alteramos aqui a versão do nosso OpenSSL, mudamos agora, né, para a versão corrigida, e agora altere sua senha, porque nós não sabemos se ela foi roubada ou não, fica realmente obscuro isso aí também. Exatamente, ninguém tem certeza se foi ou não foi espionado, né, mas na verdade, pelas possibilidades, né, fica todo mundo assustado e acaba a sugestão é que mude as suas senhas, né, exatamente em relação a isso. Mas, Gilberto, até inclusive você como perito, se uma empresa ela foi afetada, ela na verdade assim, ela tem medo de ter sido afetada, ela verificou que ela possui a falha, existe alguma forma de detectar que foi invadido e que foi, pelo menos assim, explorada, não que conseguiu pegar um dado, mas que a falha foi explorada por algum invasor, algum cracker? Esse é um outro problema, Gustavo, que não tem rastro. O ataque não deixa rastro no servidor. Então, ele não, como faz parte do protocolo, né, a situação era uma falha e o protocolo devolvia, não tem
muito rastro para saber se foi ou não atacado. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí, mas Só até no onde eu momento, vi, se fosse o caso. só se ele estivesse monitorando a rede naquele momento, vendo que tem alguma coisa estranha, né, passando pela rede lá, mas acho que é muito complicado, né? Normalmente, se é uma coisa passada que ninguém monitorou, é difícil de saber. Mas porque, por exemplo, se alguém vier sofrer algum dano moral ou até mesmo material na captura de senha e conseguiu descobrir uma senha de banco, por exemplo, não que tenha sido afetado pela falha, mas que a senha provavelmente seja a mesma, a pessoa pode pedir reparação. Agora, como é que prova a culpa disso, né? Exatamente, eles têm que provar que a senha vazou dali, né? Porque a senha pode ter vazado de um monte de lugar. O cara anotou em algum lugar, o cara tem um keylogger na máquina, o cara usou de uma máquina pública. Então é difícil, né? Para provar que realmente o vazamento aconteceu naquela máquina, assim. É bem complicado, tem que provar, né? Para isso. É verdade. Temos mais uma pergunta aí, pessoal. Nesse caso de todos os países foram prejudicados, aliás, todos os países, na questão de com pouco investimento, etc., de tecnologia, eu não falo nem que o Samuel Silva está fazendo aqui. Eu não chego a falar nem questão de país, não, tá? São todos, na parte web inteira, né? Todos os serviços que utilizavam utilizavam o OpenSSL, que estão na versão vulnerável, todo independente do investimento em tecnologia, né? Já que para buscar essa informação aí, como até complicado até deixar ou não o registro, né? Enfim, então, se tiver essa vulnerabilidade, independente do parque de tecnológico que ele tem, de segurança, de infraestrutura que ele tem para salvaguardar os equipamentos e a informação dele, a informação vai vazar, a não ser que ele faça a alteração para as novas versões do OpenSSL. Interessante. Muito bom. Mais algum comentário, alguma consideração, pessoal, sobre a falha? Alguém quer fazer mais um comentário? Eu tinha anotado aqui, não sei se quem ainda tiver alguma curiosidade para saber se o site que está acessando ou se o serviço que está usando ainda é vulnerável a esse ataque. Tem um site chamado lastpass.com, Heartbleed. Ele é um site que você tem um campo lá que você coloca o endereço do site, ele diz se o site já ainda está vulnerável ou não. Então, quem tem a curiosidade para saber se aquele serviço que está usando, aquele site que está usando o seu serviço, se ele fez a correção ou ainda não fez a correção, né, tem esse site lá. Vou repetir, então, é lastpass.com, Heartbleed. Esse site tem lá um campo que você digita e vê qual é se o provedor que você está usando, o site que está usando, ainda não corrigiu o problema da vulnerabilidade. Para mais informação aí, né, fala assim, houve a vulnerabilidade e teve um pessoal que coordenou uma resposta, né, para essa aí. Então foi a NCSCFI, ela tomou a tarefa de informar os autores do próprio OpenSSL, tanto de software, sistemas operacionais, fornecedores de solução, que foram potencialmente afetados. Entretanto, né, até então, a vulnerabilidade encontrada e os detalhes lançados foram tomados de forma independente também por outros fornecedores, outras pessoas que foram descobrindo também, foram trazendo isso aí, e trazendo essa informação para depois que os usuários, né, desse serviço da internet fossem notificados para tomar a ação necessária, que a gente já comentou aqui das ações que foram tomadas. Isso aí. Legal. Bom, ele está perguntando aqui, o Rafael pergunta aqui, essa falha também pode roubar cartões e outros dados ou apenas senhas? Na verdade, Rafael, pode roubar tudo. Na verdade, o que tiver na memória lá do servidor, ele vai trazer para o local do atacante. E aí, o que tiver lá, ele vai ter que dar uma certa olhada, o atacante vai olhar o que tem o conteúdo da memória. Se ele deu a sorte, né, ou o azar, né, dependendo de quem está olhando, né, sorte ou azar de estar ali dentro um número de cartão de crédito, o número vai ser informado para o atacante, né, isso aqui.
Muito bem. Ok. O Samuel também perguntou aqui, pode publicar o site na comunidade do Facebook? Ah, sim, eu vou colocar lá no site, pode deixar, né, lá na comunidade do SecurityCast. Obrigado, Samuel, aí pela dica. Aí o Felipe também avisa aqui que na McAfee também tem uma ferramenta gratuita para isso. Né? Você coloca o domínio e diz qual é o site que foi afetado ou se já se protegeu. Aí, obrigado, Felipe, aí pela dica também do site da McAfee. Tem uma extensão para o Chrome, que ela coloca até um ícone do lado com um coraçãozinho. Você entra no site que a versão do SSL está dentro das versões com problema, e ele já te avisa, aí você entrar nesse site, precisa ter cuidado. Verdade. Ele é bem lembrado, Giovanni. Bem lembrado, tem um plugin também para o Chrome que faz isso. Legal. Beleza, pessoal. Alguma consideração a mais? Senão a gente pode passar aqui para próxima item aqui do nosso SecurityCast, que são as notícias de segurança da semana. Né? O que vocês acharam de importante aí na semana aí que passou, nas semanas que passaram? Ei, Gilberto. Oi. Desculpa interromper, só mais uma coisinha aqui que no meio da nossa discussão, o Gustavo Roberto postou uma pergunta se o cliente que usa o OpenSSL na versão bugada, ele também está afetado a vulnerabilidade. Não tenho certeza do que eu estou falando, posso estar falando uma abobrinha de todo tamanho. Eu imagino que é possível sim você construir um servidor capaz de explorar o bug do cliente e ler a memória do cliente. Partindo da ideia de que o REST do SSL, teoricamente, pode partir dos dois lados. Mas é uma coisa que eu preciso checar certinho lá na RFC, só para ter certeza. Posso estar falando uma abobrinha gigantesca. Mas acabou sendo uma boa ideia. Legal. Para o Samuel que perguntou, o site lá que faz a checagem está lá já está na comunidade lá, no site do Facebook lá. Então pode dar uma olhada lá que eu já acabei de postar lá no site. Obrigado. Mas bem colocado lá, a Giovanni também. Realmente a questão. Acho que tem uma última pergunta aí, se a gente pode respondê-la. Não sei se já esgotou aí, só para a gente fazer essa última pergunta do Rafael Majoli, se eu não me engano. Pergunta se essa falha ela acessa diretamente a memória ou acessa o banco de dados. Alguém pode dar essa resposta aí? Só a memória do servidor que tem a lib SSL afetada. Não tem nada a ver com o banco de dados, não. Exatamente. A não ser que você use um SSL para se conectar no banco de dados, mas aí é outra coisa. Exatamente. Legal. Algum comentário mais, alguma consideração? Senão a gente podemos ir para as notícias de segurança da semana. Então, agora deixar livre aí para quem considerar aí pelo menos uma notícia importante que cada um considerou aí que aconteceu na semana na área de security aí. Então, quem quer começar? Aí, né? Vamos lá. Bem, posso começar então aqui? Por favor. Bom, eu tinha selecionado aqui uma notícia que me deixou realmente, não surpreso, porque já não esperava mais muita coisa diferente disso, mas que realmente foi uma coisa impressionante para mim, foi aquela revelação do jornalista do Glenn Greenwald, com informações lá do Snowden, dizendo da interceptação de servidores e roteadores pelo governo americano, no trânsito entre a fábrica e a entrega para o cliente, e eles abriam as caixas, colocavam spywares dentro dos roteadores e dentro dos servidores, depois fechavam cuidadosamente as caixas e mandavam de volta para os seus destinatários. Então você recebia uma caixa supostamente lacrada pelo seu fornecedor, né, instalava lá no sua infraestrutura achando que estava seguro, e na verdade tinha uma verdadeira cavalo de Troia dentro do seu equipamento. Acho que é uma coisa realmente que mostra
até aonde chegou a invasão praticada pelo governo americano. Realmente ninguém estava salvo de coisa nenhuma, né, em relação a essa questão do ataque. E acho que o mais surpreendente disso tudo é que o próprio governo americano colocou uma série de restrições em importações dos equipamentos da Huawei, exatamente falando que a Huawei estava fazendo essa situação, estava colocando lá nos firmwares dos equipamentos spywares, né, para monitorar o governo americano e o usuário do governo americano. Então, ou seja, o governo americano impediu a Huawei de vender os seus equipamentos, mas ele mesmo estava fazendo a mesma coisa com usuários internos e até externos, né, até internacionais. Também é bem impressionante. Aí. Ô Gil, ele comentou do Glenn Greenwald, ele lançou um livro que chama Sem Lugar para se Esconder, Edward Snowden, a NSA e a espionagem do governo americano. Está sendo um livro bem procurado e deve contar toda essa história. Não li ainda, mas já está na minha lista aqui para comprar. Eu vi aqui a situação. Inclusive, já tem os documentos, os anexos do livro, né, já estão na internet, você pode baixar. Os anexos do livro, né? E aí, o livro parece que faz referência a alguns documentos, então eles já liberaram na internet esses documentos, né? Lá, para você ler o livro junto com esses documentos lá. Parece bem interessante. Está na minha lista também aqui. Para quem quiser, o livro é Sem Lugar para se Esconder, do Glenn Greenwald. Isso. Muito bem. E aí, alguém quer um comentário mais? Tenho 2 comentários aqui. Fala. Primeiro comentário, só voltando ainda para o assunto do podcast. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava lendo a RFC 6520 e ela que estabelece o heartbeat do SSL, define que as mensagens podem partir de qualquer lado, ou seja, aquela ideia do cliente de um servidor atacar um cliente vulnerável também é possível. Então, quem tem Linux aí convém estar... E os smartphones também, convém ficar preocupado com a atualização disso aí. E sobre notícia, essa semana, na verdade semana passada, ficou fechado os speakers da DEFCON desse ano, e tem muita coisa interessante que está para ser apresentada. Então, o negócio é ficar de olho agora para ver alguns terrores, pelo menos nos textos das apresentações que aconteceram na DEFCON. Muito bom. O Gustavo Roberto aqui coloca aqui uma notícia que ele achou que é interessante: o FBI prendeu 100 hackers que estavam linkando máquinas para os Black Shades Malware. Segundo ele, estavam lá linkando as máquinas, são botnets, é isso, Gustavo? É isso aí. É por aí. É isso aí. Bom, legal. Mais alguém quer comentar algum fato interessante da semana? Eu encerrei. Beleza. Bom, deixar aí para as considerações, considerações finais aí, alguém quiser comentar aqui, eu já estou agradecendo aí as pessoas que acompanharam a gente aqui no nosso primeiro, né, SecurityCast, né? E aí, obrigado aí pela participação, pelas perguntas, pelos vídeos. Tem uma última pergunta aqui. O que vocês acham do treinamento? O Felipe também pergunta aqui: o que vocês acham do treinamento de drones para entrega de encomendas no futuro? A máquina substituindo o homem. Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que seria um ótimo assunto para o próximo webcast, né, daqui a 15 dias, aí, até informar os nossos usuários sobre isso também. Achei interessante, né, como é que a gente vai funcionar, já que é o primeiro. Legal. Bom, Felipe, então você ajudou a gente aqui a fazer o próximo SecurityCast. Seu assunto aqui já vai estar reservado aqui para quem quer acompanhar a gente aqui. Na verdade, o SecurityCast tem uma gravação toda segunda-feira, na verdade, às segundas-feiras, às 23 horas, de 15 em 15 dias, né, quinzenal. Então, a gente já tem aí um assunto. Obrigado, Felipe, pela
sugestão para o próximo SecurityCast, né, sobre isso aqui. Valeu. Então, bem, vou agradecer aqui a quem nos acompanhou, quem mandou as perguntas, quem participou aqui com a gente. E aí, agradecer aos participantes, né, o pessoal aí, vocês, né, Gustavo, Roberto, Gustavo Martinelli, Alcion, né, e o Giovanni. E aí, deixar agora aberto para vocês fazerem as considerações finais aí, fiquem à vontade. Um abraço para todo mundo, espero encontrá-los daqui a 15 dias. Se o pessoal quiser propor assunto, igual o Felipe falou sobre os drones, só escrever para a gente que a gente está discutindo aí. E qual o e-mail de contato que a gente pode passar, então? Na verdade, Gustavo, eu estava pensando no própria comunidade do Facebook, lá no www.facebook.com/seccast, né? Pode... Inclusive, Gilberto, te cortando assim, acho interessante, a gente vai pegar essas ideias que o pessoal vai mandar, até para colocar como uma publicação posterior, a gente vai colocar lá para votação e as mais votadas pelo pessoal a gente pode deixar lá e vai ser realmente, a gente coloca uma votação de uma semana e na semana seguinte a gente faz a publicação de qual que vai ser já o nosso webcast aí. Muito bom, senhor, muito bom. Bacana. Legal. E esse seria o do drone primeiro, então, para botar lá para votação, ou a gente já fica com ele? Não, vamos botar uma votação, daqui a pouco aparecem mais algumas, né, diferentes aí, mas a gente pode falar também do drone também, mas as outras ideias que aparecerem durante a semana lá. Então, assim, acho que o caminho, para quem quiser, então, interagir com o SecurityCast lá, tem o Facebook, www.facebook.com/seccast, tudo junto, né? SECCAST, né? SecCast. E aí, mas continuando, então, deixa eu interromper aí o pessoal, as considerações finais aí do pessoal. Então, vou agradecer o pessoal, então, pela audiência aí, né, como diz outro, como se falando, pela audiência, pela paciência, pela contribuição, principalmente, e espero vê-los, então, dia 3 de junho aí no nosso próximo webcast, após decidido qual que é o assunto. Aí, e como a gente falou, eu até pedi uma certa desculpa aí, já que é o primeiro webcast, né, vão ter alguns erros que vão acontecer e que a gente já espera a contribuição dos senhores aí para mais para frente, a gente corrigindo isso aí, melhorar cada vez mais e trazer informação para vocês. Legal. Mais alguém? Gustavo? Beleza, pessoal. Só queria agradecer realmente a participação. Eu fiquei bem satisfeito, o pessoal bem participando, mandando pergunta. Quem tiver alguma dúvida também, até de cunho, se tiver de cunho jurídico, pode ficar à vontade que eu estou aqui para tentar ajudar. Legal. O Gustavo Roberto aqui está mandando, agradecendo a audiência aí e um happy hacking para todos. Valeu, pessoal. Então, obrigado mais uma vez. Até o dia 2, né, 2 de junho, segunda-feira, daqui a 15 dias. A gente vai estar aqui de novo no SecurityCast a partir de 11 da noite. Né? Um grande abraço a todos, uma excelente semana aí para tudo mais. E obrigado aí mais uma vez pela audiência e, como diz o Alcion, pela paciência. Falou. Valeu. Valeu. Um abraço. Um abraço.